nós estaremos aqui em Alto Taquari no próximo dia 19, às 15 horas, Mato Grosso, no plenário da Câmara Municipal, realizando a primeira reunião de planejamento e acompanhamento do Censo Demográfico 2022, onde nós vamos estar informando a todas as autoridades locais, a população em geral, sobre o andamento do censo demográfico que iniciará a contagem da população no próximo dia 1º de junho de 2022. Então estaremos apresentando à comunidade todo o processo de realização dessa contagem da população. Bem, na primeira reunião, o que será apresentar à população? Parece que está vai fazer demonstração de mapas e tal, como é que está? Perfeitamente. Iremos apresentar aos participantes os mapas do município, né, perímetro urbano, perímetro rural, para que os participantes tomem conhecimento desses mapas, verifiquem toda a legislação, se tem alguma irregularidade para que possa ser corrigida antes do início dos trabalhos do censo. O censo sempre, às vezes, tem alguma contestação, né? Como é que você vê isso? Justamente por isso que nós estamos fazendo essa reunião de planejamento e acompanhamento do censo, que acaba criando uma comissão desses participantes, representantes da Prefeitura, da Câmara Municipal, Associação Comercial, Rotary, Maçonaria, a imprensa, para que essa comissão acompanhe os trabalhos do censo para que essa dúvida não venha a ocorrer futuramente, quando da divulgação do resultado. Tá? Apesar de que essa comissão terá acesso a vários documentos, com exceção das informações individuais, que essas informações prestadas pelos moradores, elas são confidenciais. Então, nessas informações, essa comissão, esses participantes, não terão acesso a elas, mas terão acesso aos relatórios, né, onde informa a quantidade de moradores por domicílio, onde a gente pode fazer uma amostragem, né, para esses participantes da comissão, no final dos trabalhos, a gente faz uma amostragem demonstrando para eles o trabalho que foi realizado no município, para que eles possam estar tirando essas dúvidas. Porque essa comissão, uma das finalidades dela é acompanhar os trabalhos do censo e, posteriormente, essa comissão que vai validar os resultados do censo. Então é de suma importância a participação de todos os representantes aí que nós estamos convidando, Rotary, Loja Maçônica, Associação Comercial, Prefeitura, Câmara, porque eles é que vão validar o resultado do censo para que essa dúvida não venha a ocorrer futuramente. Então, na finalização dos trabalhos, é feita toda essa demonstração, a gente faz um trabalho de amostragem dos resultados. Por exemplo, o senhor chega lá e fala, vê para mim se o José de tal foi recenseado. O senhor passa o endereço dele para nós, a gente localiza o questionário dele e não vai mostrar os dados, é claro, como eu disse. Mas mostra para o senhor, lá na casa do José de tal, que mora lá no bairro 13 Pontos, está aqui, são 4 moradores, 2 homens e 2 mulheres, está certo? Está certo. E assim a gente vai fazendo várias e várias demonstrações para os participantes da comissão, para que não haja nenhuma dúvida. Como eu disse e repito, essa comissão, ela que vai validar o resultado do censo. Então não pode ter nenhuma dúvida durante a realização da coleta dos dados, tá? Porque essa comissão ela tem esse papel fundamental e de grande importância para o IBGE e também para a comunidade de Alto Taquari. Bom, já tem acontecido, o recenseador chega a um determinado lugar, determinado lar, e de repente não encontra ninguém, mas tem gente lá morando. Onde vocês vão buscar essa informação? Tá. Para dar correto o número de pessoas? O IBGE contrata o coordenador local do censo. Vai abrir seletiva, a gente vai estar informando posteriormente, né? Você vai quando ter uma abrir as contratação do inscrições, pessoal para trabalhar. vai ter a contratação. Esse coordenador local será treinado pelo IBGE. Posteriormente, vai abrir um novo seletivo que vai contratar os recenseadores, que também serão treinados pelo IBGE. Ali, eles aprenderão todos os conceitos das perguntas existentes no questionário. A exemplo do morador, do domicílio. Ele vai aprender os conceitos de todo o que é um domicílio. Aí tem vários tipos de domicílio. Domicílio ocupado, é claro, aquele que tem morador. Domicílio vago é aquele que não existe morador no dia da entrevista. Domicílio de uso ocasional, é aquela pessoa que tem 2 domicílios, um na fazenda e um na cidade. É claro que ele vai ser recenseado somente um. O outro será considerado como ocasional.
E todos esses conceitos o recenseador vai aprender nesse treinamento, para que ele possa preencher o questionário e definir qual é o domicílio do informante. Aí tem o domicílio fechado, que foi a sua pergunta. É aquele que tem morador, mas no momento que o recenseador passou, aquele morador não se fazia presente. Aí, enquanto ele não localizar esse morador, ele não fecha o setor, que aí vai estar o coordenador local, o supervisor, vai estar supervisionando todo esse setor que ele fez, e enquanto não fechar 100% do setor, ou seja, enquanto ele não conseguir preencher aquele questionário, não se fecha o setor e ele não recebe o pagamento. Então tem uma série de acompanhamento da supervisão, nosso, de coordenador local, coordenador regional, coordenador de subárea, tem todo esse acompanhamento nosso, além dos equipamentos nossos que nós temos de informática que a gente acompanha para saber se o recenseador foi ou não foi naquele domicílio. Cada domicílio que ele vai, quando ele abre o questionário, já fica ali registrado a coordenada daquele domicílio, a rota que ele faz fica registrado no sistema também. Então dá para verificar se ele omitiu ou não algum domicílio. Certo? Então é um trabalho muito criterioso do IBGE, que dificilmente vai ficar uma casa sem ser recenseada. Se baseia, assim, por exemplo, na busca do domicílio em cima de endereços, porque às vezes pode ter uma série de vamos supor assim, de pessoas que moram, mas que não têm endereço. Certo? A gente não vai falar a questão de favela, não. Mora em outra periferia, mas que não tem endereço. Não está sendo reconhecido, por exemplo, pelo município. Como é que fica? Olha, aqui nós não temos esses casos, né? Seria morador de domicílio improvisado. Isso, exato. Que é mais um tipo de domicílio que existe nos nossos critérios ali. Uhum. Então, todos esses critérios, todo esse tipo de domicílio, o recenseador vai passar por um treinamento e ele vai saber o que é um tipo de domicílio dele para saber onde que ele vai enquadrar esse morador. O morador de rua, como que ele vai ser recenseado. Todos eles serão Todos eles serão recenseados. Tá? Então, para isso que o recenseador é treinado, o coordenador local é treinado, tá? Ele vai aprender como que ele vai preencher esse questionário. O estudante que sai fora de Alto Taquari, vai estudar lá em Cuiabá, onde ele vai ser contado? Aqui ou lá em Cuiabá? Então, e se ele saiu daqui para estudar e lá ele arrumou um trabalho, onde ele será contado? Então, no primeiro caso, se ele saiu para estudar e volta para cá nas férias, ele será contado aqui em Alto Taquari. Certo. Se ele saiu para estudar lá em Cuiabá e lá ele arrumou um trabalho e não vem aqui mais, ou ele vem só nas férias do trabalho dele, aí ele será contado lá em Cuiabá, já não vai ser contado mais aqui. Então, como eu disse, todos esses critérios, o recenseador vai passar por um treinamento de uma semana, onde ele verá, ele vai aprender todos esses critérios para depois ele ir a campo, começar a coleta dos dados. O IBGE é soberano, ele não sofre nenhuma interferência, né? Não. Por exemplo, de pessoas que têm interesse em aumentar a população no município. Não. Até por isso também que existe essa comissão. Além dos servidores do IBGE, né, efetivos, contratados, nós temos aqui também, teremos o coordenador local, que vai estar acompanhando esses trabalhos, supervisionando esses trabalhos. Essa comissão também tem essa finalidade de estar acompanhando para ver se não está tendo esse aumento de população, se está omitindo alguma casa. E até eu falo para o pessoal que dificilmente, não ficou sem contar, não passou lá em casa, deixou de passar. Dificilmente isso vai acontecer. Porque o recenseador, ele recebe por casa recenseada, por questionário preenchido e por pessoa recenseada. Então, só se ele não gostar de dinheiro para ele omitir uma casa. Ele vai passar aqui, tem 5 casas na face de um determinado quarteirão. Ele vai preencher questionário em 3 e vai pular 2. Então, isso não vai acontecer. Além do que, repito, tem o trabalho de supervisão nossa. Tá? O recenseador, à medida do momento que ele abriu um questionário no domicílio, já fica registrada a coordenada dele. E tudo isso aí, o nosso supervisor vai verificar lá no sistema. Ele vai acompanhar pelo sistema e depois ele vai fazer uma supervisão em loco. Zinho, quando sai esse resultado? A duração do censo ela está prevista para 90 dias. Começa dia 1º de junho, tá? E daí 90 dias encerra. Essa é a previsão. É claro que sempre fica alguma coisinha para trás, mas um município pequeno igual o Taquari, nós temos que encerrar com 90 dias. No máximo setembro já se tem o resultado. Já se tem o resultado, porque é tudo informatizado. À medida que vai fechando um setor, já fecha, ele já tem a população daquele município, tipo eleição
para prefeito, governador, etc., que já sai o resultado na hora. Terminou um setor, já fechou aquele setor, já sabe quantos moradores tem naquele setor. A gente fala setor, que é a mesma coisa de bairro, né? Certo. Onde o município, onde existe o bairro criado por lei, a gente trabalha por bairro. Aí dá todo o resultado por bairro também. Se você quer saber quantos moradores tem naquele bairro, quantos homens e quantas mulheres, quantas crianças de 0 a 5 anos, a gente dá a informação por bairro, o resultado do censo posteriormente. Onde não existe bairros criados por lei, aí o IBGE cria um setor, né, para fins censitários. E aí, porque divide o município em setores para facilitar o nosso trabalho. E aí todo esse resultado também sai por setor.